Criada em 1999, a Valormed representa um compromisso da indústria farmacêutica com a valorização de medicamentos fora de uso ou de prazo e embalagens vazias que, de outra forma, teriam como destino lixo comum ou mesmo a dispersão no meio ambiente. Hoje estamos à conversa com Luís Figueiredo, diretor-geral da entidade gestora, e a quem pergunto que valor ambiental representa o trabalho da Valormed. A Valormed, de facto, acima de tudo, é um projeto que une o setor do medicamento e a cadeia de valor do medicamento. De facto, desde 1999, por iniciativa da indústria farmacêutica, na altura representada pela Apifarma, congregou a uma mesma mesa todo o setor do medicamento, também representado pela distribuição farmacêutica e pela parte retalhista, neste caso, as farmácias. Foi criada uma fileira específica para um resíduo ao qual não era dado um tratamento ambiental adequado. Repare que a indústria farmacêutica teve sempre uma preocupação muito grande para com as questões ambientais. Nas indústrias que produzem os medicamentos que depois são distribuídos pelos cidadãos, de facto há uma preocupação muito grande desde há muitos anos pela questão ambiental e o destino a dar aos resíduos que decorrem da produção desses medicamentos. Portanto, esta iniciativa da Apifarma, desde logo recebeu da parte dos seus congêneres distribuidores e farmácias um apoio incondicional e assim se criou um sistema que, acima de tudo, é valorizado e ainda hoje é valorizado porque utiliza o mesmo circuito de distribuição dos medicamentos para a recolha dos resíduos. Portanto, fecha-se o ciclo do medicamento de uma forma segura, que é dar o tratamento adequado a um resíduo e, neste caso, ao resíduo do medicamento. Com 24 anos de atividade, podemos dizer que a Valormed, de facto, foi pioneira no trabalho que desenvolveu nesta área? Se falarmos em termos em Portugal, pioneiro sim, porque é a única entidade que até ainda hoje está concedida uma licença para a gestão deste tipo de resíduos. A nível europeu, a Valormed é de facto pioneira. Portugal, Espanha, França e também a Hungria são os únicos países que se conhece que têm sistemas idênticos aos da Valormed de âmbito nacional. Existem sim outros países, também do espaço europeu, onde existem recolhas e tratamentos deste tipo de resíduos, mas são a nível local. Agora, a nível nacional, de facto, nós somos, a par dos países que citei, pioneiros na criação de sistemas integrados de âmbito nacional. E no modelo de financiamento estão refletidos os princípios de responsabilidade do produtor e do poluidor pagador? Sem dúvida. De facto, as empresas farmacêuticas que colocam medicamentos no mercado nacional, todas elas contribuem financeiramente para o desenvolvimento e a atividade do sistema Valormed. Aliás, a adesão dos laboratórios que colocam estes produtos no mercado nacional é obrigatória. A própria legislação nacional obriga a que as empresas que colocam medicamentos no mercado nacional tenham que aderir a uma entidade gestora, que neste caso, sendo a Valormed única, tem que necessariamente se aderir à Valormed. Por isso, pagam uma prestação financeira por cada unidade que colocam no mercado, para que a Valormed, no âmbito de um sistema integrado, por isso é que se chama um sistema integrado, integra, enfim, todo o setor, possa dar o tratamento adequado aos resíduos que são colocados pelos cidadãos nos pontos de recolha existentes, também a nível nacional, e quando digo nacional, inclui, obviamente, as regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Fala-me um pouco desse circuito, como é que funciona? As empresas que dispensam, que vão entregar, neste caso os distribuidores farmacêuticos, que entregam os medicamentos às farmácias e aos pontos de recolha para depois dispensarem aos cidadãos, são as mesmas que fazem a recolha dos resíduos. Portanto, de facto, não há aqui um transporte adicional, suplementar,
menor consumo de combustíveis fósseis, porque, de facto, as empresas que entregam os medicamentos também fazem a distribuição dos consumíveis, e quando digo dos consumíveis, digo, por exemplo, algum material promocional que nós possamos distribuir, e os contentores de valor médio, que todos conhecemos, ou que grande parte dos cidadãos conhece, onde são depositados os resíduos que foram gerados a nível doméstico, portanto, nos domicílios dos cidadãos. Uma vez entregues nesses pontos de recolha, até há cerca de 2 anos atrás, era apenas nas farmácias comunitárias, desde então também os podem fazer essa entrega nas parafarmácias, nas lojas de saúde. Uma vez entregues, quando cheios, repare que os armazenistas ou os distribuidores farmacêuticos vão mais do que uma vez a uma farmácia entregar os medicamentos. Quando esses contentores estão cheios, a própria farmácia entrega os contentores ao distribuidor, que os transporta para as suas instalações e faz uma armazenagem intermédia. Essa armazenagem intermédia é feita normalmente ou no interior das instalações do armazenista ou no seu espaço exterior, dentro de um contentor metálico fechado. Quando está no máximo da sua capacidade, é pedida a recolha pelo armazenista, pelo OGR, o Operador de Gestão de Resíduos, contratado pela Valor Médio para fazer o tratamento do resíduo. Esse OGR vai transportar essa carga de contentores para as suas instalações e, uma vez chegadas às instalações, enfim, há uma série de processos que não vale a pena detalhar, mas, nomeadamente, faz a recepção daqueles resíduos. A farmácia hoje já não tem que pesar o resíduo que até há alguns anos tinha que fazer. Portanto, os resíduos são pesados, identificados no centro de triagem, e nós sabemos assim de que farmácia é que aquele resíduo provém. Uma vez entrados no circuito de tratamento, são despejados no tapete de triagem e são separados nos seus diversos componentes. O papel, o cartão, o plástico e o vidro são materiais passíveis de poderem ser reciclados e, portanto, são separados, e tudo o resto, incluindo restos de medicamentos, são encaminhados para um contentor para depois serem enviados para incineração na Valor Sul, com incineração, com valorização energética, portanto, com produção de energia. Acontece que também, no nosso tapete, para além destes materiais, são depositados pelos cidadãos outros resíduos que, muitas vezes associados a produtos de saúde, não fazem, de facto, parte do âmbito da gestão que nos está atribuída pela licença concedida pela tutela do ambiente. E, portanto, nós o que fazemos a estes resíduos, também os separamos e encaminhamos para operadores de gestão específicos para o tratamento de determinados resíduos, daqueles resíduos que nos aparecem ali e que, não fazendo parte da nossa gestão, nós, obviamente, não os podemos encaminhar para outro local que não seja esses OGRs. Mas ainda assim tem o trabalho de os separar. Sem dúvida, sem dúvida. Mas nós fazemos-lo, Eu posso lhe falar, por exemplo, das agulhas e seringas com agulhas. Repare que em 2021 nós recolhemos cerca de 5 toneladas deste tipo de resíduos. Portanto, há, de facto, uma quantidade significativa de resíduos que são colocados nos nossos contentores. É um número impressionante. É um número significativo, podemos dizer significativo, que felizmente também fruto das campanhas que muitas vezes fazemos nas farmácias, nas nossas redes sociais, também tem vindo a diminuir. Mas, de facto, muitas pessoas julgam que, tendo adquirido aqueles produtos na farmácia ou na parafarmácia, o podem depositar no contentor valor médio. Como disse, nós procuramos, através das nossas redes sociais e a distribuição de folhetos, informar as pessoas do que deve e do que não deve ser colocado no contentor valor médio, mas infelizmente ainda há uma parte significativa dos nossos resíduos que contém este tipo de materiais que de facto não fazem parte do âmbito da nossa gestão, mas, como disse muito bem,
nós também lhe damos o devido encaminhamento. Entregamos a operadores de gestão de resíduos, que são licenciados, que são responsáveis pelo seu tratamento. E dos resíduos recolhidos, que percentagem é valorizada? Temos números? Nós temos, este número tem-se mantido mais ou menos fixo ao longo dos últimos anos. Cerca de 60% dos nossos resíduos são enviados para incineração com a valorização energética e cerca dos 40% restantes, isto em números macro, e os 40% restantes são, de facto, passíveis e são enviados para reciclagem. Obviamente que estamos longe daquilo que são as metas e os objetivos que nos são impostos pela licença que nos está atribuída, mas de facto nós também muito pouco podemos fazer. Sabemos que há empresas farmacêuticas que vão desenvolvendo os seus produtos no sentido de utilização de materiais mais amigos do ambiente, mas isto não se faz, não é propriamente um pacote de batatas fritas ou uma lata de Coca-Cola, passa a publicidade e, de facto, o medicamento é bastante regulado, é um produto que tem uma regulação muito forte e, portanto, não é de um dia para o outro que se mudam as embalagens e os materiais que fazem parte do produto que é vendido nos locais de venda, não é? Temos consciência e sabemos que a indústria farmacêutica, as questões ambientais presidem à sua, enfim, àquilo que é a sua função, não é? E há uma preocupação muito grande pelas questões ambientais. Há também um longo caminho a fazer, mas acima de tudo o que é demasiado, o que estamos ainda muito longe dos 80% que nos é exigido na licença. Repare, se nós temos 40%, se nos pedem 80%, é duplicar aquilo que nós recebemos e sobre o qual não temos controle, porque nós, de facto, a Valor Med não pode obrigar os seus aderentes, neste caso embaladores, a substituírem os seus materiais por outros materiais que possam ser reciclados. Não o podemos fazer, não conseguimos fazer. Claro que isto temos que, obviamente, que... Tem de ser um esforço conjunto. Exatamente. Tem que haver um esforço conjunto, temos-lo feito, até através de... Fizemos um estudo sobre a avaliação do ciclo de vida dos produtos, que comunicamos às empresas, aos nossos aderentes, no sentido também de os incentivar a promoverem no interior das suas empresas a alteração dos materiais que possam estar usados e substituir por outros. Também, por exemplo, planos de prevenção de produção de embalagens que possam, enfim, espaços que possam não estar a ser ocupados e que, portanto, a melhor aproveitamento das embalagens que muitas vezes utilizam. E, portanto, é um trabalho, como dizia muito bem, também conjunto, que, obviamente, depois nós, no final da cadeia, nós apenas recebemos e tratamos ou damos o encaminhamento aos resíduos que recebemos. Pouco mais podemos fazer do que a montante, de facto, sensibilizar as empresas e os nossos aderentes para que promovam ações de alteração do tipo de embalagens que produzem. Dr. Luís, quais são os verdadeiros perigos de uma deposição indevida deste tipo de materiais que estamos a falar, inclusive para a saúde pública? Repare, eu se coloco um medicamento no lixo comum, eu obviamente que estou a contaminar o lixo comum que é produzido no meu domicílio, na minha casa, com um lixo comum que provavelmente teria um outro destino se não estivesse contaminado com medicamento. Se um medicamento vai para um aterro, nós conhecemos, já ouvimos falar dos lixiviados e, portanto, os medicamentos são compostos por substâncias ativas, outras menos ativas, e essas substâncias ativas, com maior ou menor grau, vão ter um efeito sobre os solos, sobre as águas, e, portanto, de facto, a ação da Valor Med e a recolha da Valor Med deste tipo de resíduo é muito importante para evitar essa contaminação que pode, de facto, acontecer se nós descartarmos ou eliminarmos indevidamente os resíduos de medicamentos que temos em casa. Pode até haver o risco de, por exemplo, a resistência aos antibióticos
ser maior? Claro que sim, acho que todos nós conhecemos, ouvimos falar, de facto, das resistências antimicrobianas, estão muitas vezes relacionadas com o uso indevido e excessivo e abusivo de antibióticos, mas também com o descarte ou a eliminação indevida destes antibióticos, não no ponto de recolha valor médio, mas sim no lixo comum, ou nos ecopontos, ou noutro contentor qualquer de resíduo urbano que nós dispomos na nossa rua. E sente que os portugueses já interiorizaram o gesto de depositar os medicamentos fora de uso e também as embalagens vazias nos contentores da Valor Med, ou ainda há um caminho a percorrer? Repare, nós em 1999, ou em 2000, porque a Valor Med foi criada em 1999, como disse no início das suas palavras, nós em 2020 começamos por recolher 300 toneladas. Mais ou menos, isto em números redondos. Hoje, e eu há pouco estive a olhar para os números em relação às recolhas de 2022 e nós recolhemos perto de 1.300 toneladas. Portanto, nota-se aqui, de facto, um avanço em termos de comunicação que tem tido resultados, porque de ano para ano nós conseguimos ter números animadores, mas que ainda estão longe, como também lhe disse há pouco, daquilo que era o ideal. Nós não conseguimos ainda alcançar os 20% do potencial que é colocado no mercado, que é uma exigência também que está na nossa licença. Andámos ali pelos 17%. Os anos da pandemia, de facto, não vou falar, porque foram anos muito difíceis para todos, que também nos fizeram baixar a quantidade de resíduos recolhidos e, portanto, a retoma foi muito positiva, mas não nos fez voltar ao ascendente que vínhamos tendo nos anos anteriores. De qualquer maneira, posso lhe dizer que eu sinto, e todos nós sentimos hoje, que as questões ambientais também estão no topo das preocupações das pessoas. E, portanto, é importante, e também acho que as próprias pessoas se interessam em saber que destino é que devem dar aos resíduos que produzem em sua casa. E, portanto, isto também se passa com os medicamentos. Eu costumo dizer, as farmácias e as parafarmácias são a face mais visível da Valor Med, porque, de facto, é no contacto diário com os cidadãos que deve ser dado a informação, para além do trabalho que nós fazemos, não é? Paralelo, mas é muito importante que a farmácia, e falo, algumas em maior, outras em menor grau, o contacto com os cidadãos, informá-lo, no momento da venda, por exemplo, que há uma entidade gestora que, no final do consumo do medicamento que teve de fazer para tratar a sua doença, que há uma entidade que trata daquele resíduo. E eu acho que isto tem sido positivo. As nossas campanhas têm sido direcionadas para a informação dos cidadãos, até porque, como dizia, nós precisamos de facto de atingir os tais 20%, pelo menos, de recolha em relação ao potencial de resíduos que é colocado no mercado. O facto de ainda não conseguirmos essa adesão tão desejada está, de alguma maneira, também ligado com a falta de literacia em saúde? Sem dúvida, também. Eu também diria que também há alguma preguiça das pessoas em casa de fazerem esta separação, porque muitas vezes dizem, isto é apenas uma embalagem, um blister, eu agora vou à farmácia para entregar um blister, uma embalagem de uma coisa tão pequenina, mas repare que nós recolhemos cerca de 1.300 toneladas, é uma quantidade muito significativa. Muitas vezes, papel e folhetos, as embalagens de cartão, os folhetos, os blisters. Portanto, há pessoas que de facto se preocupam e entregam tudo. E volto aqui também a frisar que deve ser entregue tudo aquilo que fez parte da embalagem do medicamento. As próprias colheres de medida ou as cânulas que foram utilizadas e que muitas vezes fazem parte do medicamento que foi adquirido, também deve ser entregue. Portanto, e tudo isto é que nos permitiu atingir as 1.300 toneladas. Longe ainda do número ideal, mas que de facto é um número significativo e que nós precisamos de facto de alcançar rapidamente, até para retirá-los do ambiente e, portanto, todos aqueles efeitos nefastos que há pouco eu referia.
Desde 2021 que a Valormed tem os seus contentores não só nas farmácias, mas também noutros locais. Isso permitiu aumentar a taxa de deposição devida deste tipo de materiais ou não consegue ainda tirar esse tipo de ilação? Desde 2021 foi a pandemia, portanto nós aí também não conseguimos aferir muito bem se de facto qual foi o efeito. Agora, o que damos é a possibilidade ao cidadão de ter mais escolha, não só podendo ir à farmácia entregar, mas também às parafarmácias. Friso e saliento que o circuito que é utilizado na recolha dos contentores Valormed nas farmácias é igual ao das parafarmácias, não há diferença absolutamente nenhuma. Obviamente que eu podia lhe dizer, sim, de facto houve um aumento porque nós temos vindo a crescer na quantidade de resíduos recolhidos. Isso em parte será verdade, mas acima de tudo o que eu acho é que vai havendo uma adesão crescente dos cidadãos ao sistema Valormed, o que obviamente nos deixa satisfeitos e beneficia o próprio sistema, como é lógico. E o raio de ação da Valormed também se estende aos resíduos de medicamentos para uso veterinário? Também. Nós temos o nosso sistema Valormed dividido em dois subsistemas, que é o subsistema das farmácias comunitárias e para farmácias e o subsistema da veterinária. Portanto, nós vamos às explorações pecuárias, que são aderentes, obviamente que isto carece de uma adesão prévia desses locais, onde também recolhemos os resíduos dos medicamentos veterinários e produtos de uso veterinário que são usados nessas explorações pecuárias. E, portanto, nós também temos uma parte significativa dos nossos resíduos, significativa, não será tão significativa quanto desejávamos, mas são cerca de 6, 7% por ano da quantidade total de resíduos que correspondem ao subsistema da veterinária. Portanto, ainda não são números totalmente satisfatórios? Não, ainda estamos longe daquilo que nós gostaríamos, de facto, de recolher no subsistema da veterinária. A Apifarma apresentou recentemente um projeto para a recolha e gestão de resíduos cortoperfurantes, nomeadamente aqui com o apoio da Valormed. Qual é que é o ponto da situação deste projeto que foi intitulado de Diverde? O caderno de encargos foi alvo de um longo e largo debate entre os vários intervenientes no setor do medicamento, portanto, como disse muito bem, a Apifarma e os seus parceiros da distribuição e das farmácias. E em janeiro de 2022, portanto, há cerca de um ano, nós de facto entregamos à Apifarma, enquanto promotor deste projeto e tendo a Valormed como entidade gestora, porque, repare, a Valormed tem uma longa experiência naquilo que é a recolha de resíduos através do circuito de medicamento. Portanto, no fundo, é um sistema muito similar, que vai utilizar as farmácias como pontos de recolha desse tipo de resíduos. E depois, enfim, há aqui algumas particularidades, porque de facto são resíduos biologicamente de risco biológico, mas de facto este projeto está numa fase de avaliação pela tutela em relação à atribuição ou não de uma licença à Valormed para que possa fazer a gestão desses resíduos. Decorreram 12 meses e de facto houve aí algumas reuniões, enfim, que eu poderia dizer episódicas com as Secretarias de Estado do Ambiente e de Defesa do Consumidor, mas de facto não passou disso. Tivemos uma reunião recente, em dezembro, com a Secretaria de Estado do Ambiente, mas de facto posso lhe dizer que o projeto está em avaliação. Portanto, nós estamos absolutamente, aliás, como estivemos desde sempre, disponíveis para discutir, em termos técnicos, o caderno de encargos apresentado. Pois, obviamente que terá omissões ou conterá erros, haverá necessidade, provavelmente, de fazer alguns ajustes, e é nesse ponto que nós nos encontramos completamente disponíveis para discutir com a tutela aquilo que foi apresentado e corrigir o que for necessário para que rapidamente, de facto, este projeto possa ter início. Porque é, de facto, de uma questão ambiental, mas acima de tudo e também de saúde pública que estamos a falar. De facto, material
que contém contaminação biológica, como é óbvio. Material cortante, cortante, corta-perforante, seja o que for. Portanto, é material, de facto, muito perigoso para ser depositado no lixo comum, como, de facto, a legislação ainda obriga. Não obriga, mas não havendo solução, para onde é que esse resíduo vai? Para o lixo urbano, para o lixo doméstico comum. Precisamos de mais ação por parte das entidades governamentais. Precisamos de ação e rapidez nas respostas, porque, de facto, o mundo hoje vive a 1000 à hora. 12 meses é muito tempo para uma questão tão importante, e que já leva anos de atraso. Também posso dizer que, em termos europeus, apenas em França há uma entidade de âmbito nacional que faz a recolha deste tipo de resíduos, foi criada em 2014, mas que hoje recolhe cerca de 80% daquilo que é colocado no mercado. É um número muito significativo que nós, obviamente, gostaríamos de, aqui a uns anos, também alcançar. Mas para isso precisamos, de facto, que seja atribuída a tal licença pelo Estado para que a Valormed, enquanto entidade gestora, possa, de facto, arrancar com este importante projeto. No momento em que o mundo tanto fala das questões de sustentabilidade, que são cada vez mais prementes para garantirmos o nosso futuro, digamos assim, que papel é que atribui aqui ao Estado para que também nesta área dos resíduos de medicamentos possamos avançar num bom caminho? O Estado tem que ser rápido. Eu julgo que, acima de tudo, o que falta ao Estado é rapidez na decisão. E, acima de tudo, também um maior diálogo com as entidades gestoras. Eu falo da Valormed, mas também conheço outras entidades gestoras e acho que há alguma falta de diálogo e compreensão em relação ao importante papel que as entidades gestoras desempenham no setor dos resíduos em Portugal. E, portanto, acho que deve ser dado uma atenção muito maior àquilo que são as questões ambientais e àquilo que é, volto a frisar, e não me canso de o dizer, aquilo que é o importante papel das entidades gestoras para as questões de sustentabilidade que todos falamos, mas que, de facto, queremos agora ver resultados. E, portanto, é desse ponto de vista, eu acho que apenas precisamos de rapidez na decisão. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos em relação a esta temática tão importante para todos. Já sabe, pode continuar a acompanhar as nossas conversas no site da Apifarma.